Então, a gente começa. Pronto. Agora. Então, a gente começa agora um novo bloco, que será o bloco de perguntas de vocês, da sociedade. Nós coletamos perguntas na internet, que foram feitas no formulário de inscrição ao evento, alguns de vocês fizeram. Coletamos perguntas aqui de vocês e perguntas nas redes sociais. Então, essas perguntas agora vão ser lidas aos candidatos. Como regra desse bloco, serão sorteadas 8 perguntas, infelizmente só 8 perguntas a serem respondidas por um candidato. Ok? Cada candidato terá 2 minutos para a resposta, então somente. Só mais um momento. Bom, então vamos então ao sorteio das perguntas. A pergunta será lida e em seguida sortearemos o candidato, ok? Bom, é uma pergunta que pode se dirigir a todos. Quais as propostas dos candidatos para diminuir o desemprego no Distrito Federal? Uma pergunta genérica, porém muito profunda. E o candidato a responder essa pergunta será... Já do Novo. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta, ok? Sonhei que ia responder essa pergunta. Hoje, Brasília tem o maior desemprego dos entes da federação. Nós temos 317 mil desempregados. E sabe o que é ainda uma notícia ainda mais pessimista? O número de concursos vai diminuir muito nos próximos anos por causa da lei do teto dos gastos públicos. Então, onde os nossos alunos que terminam a faculdade vão estudar? Onde vocês, os desempregados que estão aí pelo DF, onde vão trabalhar? Essa é a pergunta que não quer calar. Agora, esse é o principal problema do DF junto com saúde: desemprego. Agora, existe solução para o desemprego em Brasília? Existe. Você sabia que o principal consumidor de tecnologia do Brasil é Brasília? Porque aqui nós temos o governo federal, e o governo federal consome muita tecnologia. Agora eu pergunto, onde estão as empresas de tecnologia de Brasília? Por que nós não incentivamos mais incubadoras, mais aceleradoras de startups nas universidades para produzir mais empresas? Por que nós não desburocratizamos a vida do médio, micro, pequeno empreendedor? Gente, o empreendedor aqui em Brasília não é o empresário, é o cara que quer se virar, é o cara que precisa criar uma renda e ele bola uma ideia e vira empreendedor. E aí chega o Estado e quer dificultar a vida desse cara. Esse cara merece estímulo, incentivo. E quem pode fazer isso? Nós podemos sim facilitar as leis que regem a vida do pequeno, médio e microempreendedor e desburocratizar a vida dele. Por que não abrir uma empresa na hora e um dia? Por que todos os órgãos competentes não estarem lá para facilitar a vida? Por que você precisa de 1 mês, 2 meses para abrir uma empresa? Quanta dificuldade na vida de uma pessoa que quer se virar. Então eu quero desburocratizar sim a vida e junto com os colegas parlamentares fazer o que nós chamamos de limpeza do nosso ordenamento jurídico local, fazer um verdadeiro... Por favor, conclua. Fazer um verdadeiro limpa das leis que são obsoletas, que são inúteis, que são defasadas e que estão aí só burocratizando a vida do cidadão e a vida do empreendedor. Ok, obrigado, candidato. A próxima pergunta da comunidade, da sociedade é... Quais são as propostas de melhoria de infraestrutura para a região dos condomínios na saída norte? E o candidato a responder... Raimundo Ribeiro. Candidato, o senhor tem 2 minutos. Essa questão da mobilidade, né? Transporte. Não, a questão da infraestrutura nos condomínios. Infraestrutura nos condomínios.
Primeiro, a questão da infraestrutura dos condomínios, é conveniente lembrar que toda a infraestrutura que existe nos condomínios geralmente é feita pelos próprios condôminos, ou seja, o governo quase nunca colocou nada ali. De repente, né, aqui no Distrito Federal, até dita decretos, né, outorgando a terceiros, né, a possibilidade de promover a regularização e também oferecer a infraestrutura, o que evidentemente no próximo governo será revogado de qualquer jeito. Não tem como ser diferente, até porque é ilegítimo, além da ilegalidade flagrante. Agora, a infraestrutura dos condomínios, elas precisam começar a ter a participação efetiva do poder público, afinal de contas a responsabilidade é dele também. Mas nós não podemos esquecer que, como eu já disse lá no início, os moradores de condomínio é que fizeram isso o tempo inteiro. Eu acho que a grande tarefa que nós temos neste momento é combater a falácia que o governo está preparando para deixar aí, entendeu, como um presente de grego para os moradores de condomínios, que é a chamada Lei de Muros e Guaritas, que o governo está fazendo, está elaborando para atender interesses que não são da sociedade e que, pasmem, essa Lei de Muros e Guaritas do governo diz o seguinte, que na verdade não é nem lei, ele quer fazer através de decreto para não permitir que a Câmara aprecie essa situação. Ela diz que pode existir os muros e guaritas, mas os muros e guaritas não podem ter qualquer tipo de controle, qualquer tipo de fiscalização. Ou seja, você mora em condomínio, você busca segurança, mas você não pode impedir que qualquer pessoa que queira entrar lá, seja com qual for a intenção, possa entrar livremente. Evidentemente que isso não atende aos interesses da sociedade, atende aos interesses de algumas pessoas que não conseguem confessar seus reais interesses. Obrigado, candidato. Vamos à próxima pergunta da sociedade. De uma moradora chamada Beth. Os moradores do condomínio do Grande Colorado serão ouvidos no seu mandato? Somos cidadãos, pagamos IPTU e queremos participação. Quem vai responder a essa pergunta? Desculpa, foi sorteio, eu não tenho como substituir por outro. Quem irá responder essa pergunta é o Rádio Júnior, do PSDB. A nossa amiga Beth, se ela estiver nos acompanhando pela transmissão ao vivo, ou se ela fizer parte dessa coletividade, respondendo a sua pergunta, amiga, eu acredito que o quintal da nossa casa, a gente aprende que a obrigação é nossa de varrer, né, de brigar pelas coisas que ali estão. Hoje a Avenida São Francisco, considerada ali, né, o Grande Colorado, foi renomeada há pouco. Meu pai reside lá também, e a gente vê ali tamanha necessidade de aplicação de uma infraestrutura a respeito de águas pluviais, no caso, a definição de um plano urbanístico para determinar, né, aquela subida. A gente sofre bastante, cada período de chuva, a gente perde grande parte do nosso asfalto devido à má implantação, por exemplo, de um sistema de escoamento, certo? Todos nós sabemos que região montanhosa, áreas de ladeiras, o material específico para aquele local são paralelepípedos. Para que tenha infiltração da água no solo. Até hoje a gente não tem uma representatividade, exatamente por estar ali órfão entre a administração do Sobradinho 2 e a da Fercal, e é onde eu falo que é o seguinte, o principal intuito, eu acho que para a resolução de grande parte daqueles problemas, é que a gente tivesse alguma subadministração ou alguém que pudesse responder um pouco dos pedidos e demandas daquela comunidade, que hoje já é muito grande, coordena pelo menos um conglomerado de pelo menos 10 a 15 condomínios, e isso que expressivamente é um grande número populacional de pessoas que estão vivendo sem ter uma porta de atendimento de serviço público para poder bater e questionar exatamente sobre essa realidade de abandono que sofre o Grande Colorado. Então, eu acredito que a nossa luta primária é ter alguma
algum ouvido que possa nos escutar até ali e que nos dê também propriedade e autonomia de solução dessa necessidade. A restauração daquela rede elétrica, hoje tivemos problemas com a rede elétrica, onde cabos entraram em contato e tivemos perda de energia por 10 vezes. Se a senhora esteve em casa hoje, a senhora pode confirmar isso. E eu acredito que isso tudo é falha de estruturação e também uma má gestão que não vai lá identificar o que é de necessidade primária. Pessoal, obrigado, boa noite. Obrigado. Bom, próxima pergunta. Eu juro que eu vou tentar ler, tá, gente? Daniel Nascimento. Bom, vamos lá. Sobradinho sempre foi uma cidade esquecida pelo GDF. Os candidatos eleitos até hoje... Lucas Dantas, auxiliar. Os candidatos eleitos até hoje viveram de costas para esta cidade. O que o senhor ou a senhora pretende fazer para mudar esse cenário? Mudar o cenário de Sobradinho, que hoje os candidatos vivem de costas para a cidade. Quem vai responder isso será... Ricardo Vale, do PT, por favor. Daniel, é? Daniel. Acho que o Daniel não mora em Sobradinho, não. Dizer que os candidatos que foram eleitos e que passaram por essa cidade não fizeram nada é desconhecimento total, né? Ou no mínimo não acompanha a política do Distrito Federal. O que a Uniceia fez por essa comunidade, o que o Paulo Tadeu fez por essa comunidade, o que o Rade, o que o Michel, o que o Raimundo, o que a gente está fazendo, não é pouca coisa. Agora, ele confunde o que é papel do Estado, o que é papel de um parlamentar. Papel do Estado é criar as políticas públicas e os parlamentares é fazer leis, é fiscalizar, é acompanhar e indicar obras. E há uma grande confusão por parte da população, eu tenho debatido isso muito agora, principalmente esse período de campanha, e como as pessoas ainda confundem, né? Qual é o papel do parlamentar e qual é o papel do executivo, e faz uma mistura e confunde tudo. Eu tenho muito orgulho, né, de nesse primeiro mandato, por exemplo, ter feito leis, como a lei de combate ao machismo nas escolas, e a gente está vendo a quantidade de mulheres sendo mortas por conta do crescimento do feminicídio, leis que combatem o machismo desde a escola, debatendo isso para que a gente tenha uma geração menos machista em nossa cidade. Leis como é a lei que a gente aprovou agora também, recentemente, que torna todos os assentos dos ônibus preferenciais, porque infelizmente a nossa população ainda é sem educação, não dá direito ao idoso, não dá direito a uma senhora com a criança de colo, a um deficiente. Leis como a lei do passe livre estudantil, que todo o Distrito Federal ainda usa os estudantes, que foi uma lei trazida pelo deputado Paulo Tadeu, e outras leis, enfim. Então, eu acho que ele não está acompanhando direito o que a gente está fazendo, o que a gente está produzindo, e ele precisa se inteirar mais do que todos esses parlamentares fizeram. Ok, obrigado, candidato. Vamos a mais uma pergunta. Peguei duas. Grande pergunta. Vivemos em tempo de renovação política. Sendo assim, o que propõe de diferente do que tem sido feito, ou do que tem feito no mandato, caso deputado, para uma Câmara Legislativa diferente? Vou repetir. Vivemos em tempo de renovação política. Sendo assim, o que propõe de diferente do que tem feito no seu mandato, caso seja deputado, para uma Câmara Legislativa diferente? Entenda-se, se não foi, o que vai ser feito para uma Câmara Legislativa diferente? E quem vai responder é professor Rodrigão, patriota. O senhor tem 2 minutos, professor. Bom, pessoal, eu acredito que tudo que eu falei aqui já é algo diferente. Eu acredito que o primeiro passo é falar a verdade para a população.
Eu, a cada conversa, a cada pedido de voto, eu acredito que a conversa vai durar 10 minutos, ela acaba durando 1 hora. Porque eu não posso só pedir o voto, eu preciso conscientizar aquela pessoa do papel de um distrital na população, de um papel de um distrital naquela família. Que o papel distrital não é o papel para oferecer promessa de emprego de vigilante, não é para oferecer promessa de emprego de limpeza, mas é para bem representar. E quando eu digo representar, eu retomo aqui a pergunta do nobre morador de Sobradinho. O primeiro passo é cumprir o mandato. Se eu fui eleito para ser deputado, eu vou ser deputado. O que se percebe é que alguns deputados são eleitos para ser deputados e na primeira oportunidade de vaga correm lá para o TCDF. Aí eu pergunto a vocês, será que eles estão visando o interesse coletivo ou estão visando apenas os próprios interesses em cargos vitalícios, onde eles vão ficar a vida toda? Então, se eu fui eleito para ser deputado, e aqui em Sobradinho, a gente tem alguns exemplos, né? Pode olhar lá em Sobradinho que a gente tem algumas pessoas lá no TCDF que sequer cumpriram o seu primeiro ano de mandato. Então, o primeiro passo é isso, é representar, é falar a verdade, é fiscalizar, é não se amarrar ao executivo por cargos comissionados. Então, por isso que a briga ela é árdua, mas, né, temos que seguir com fé, com verdade e fazer um trabalho de excelência, onde a população ela tem que ter voz. Como diz a nossa Constituição, todo o poder emana do povo, mas acreditamos que depois o parlamentar ele só retorna em seu reduto no ano eleitoral. A política não é feita só em ano eleitoral, a política é feita nos quatro anos de mandato, e não apenas em ano eleitoral. Obrigado, pessoal. Obrigado. Próxima pergunta. Vamos lá, pessoal. Sortear bem aqui. Maria da Paz Silveira. Qual a proposta em relação à à proteção da mulher, tendo em vista que o número de feminicídios no DF só aumenta a cada dia? Repetindo, qual a proposta em relação à proteção da mulher, tendo em vista que o número de feminicídios no DF só aumentam a cada dia? Quem irá responder essa pergunta será o candidato ou a candidata Fábia Barca, da Rede. Doutora Jane, eu sei que era... Eu comentei exatamente isso, essa a Jane ia querer. Mas, gente, eu acho que o primeiro ponto, nós perdemos o respeito pela vida humana. Esse é o primeiro ponto, perdemos os valores, a intolerância está muito grande. E nós temos que ter uma discussão de baixo para cima, mas nós temos também que ter de cima para baixo. É o governo federal, é o Congresso Nacional, e aí nossos governantes e a nossa Câmara discutir. Não dá mais para a mulher pedir a proteção àquele setor que é para proteger, como nós vimos agora recentemente. Aí o juiz ou a juíza negar e logo depois acontecer a tragédia. Temos que acabar com essa política, essa burocracia. Se ameaçou, o Estado tem que agir. É uma pessoa que não vai estar em sã consciência para estar convivendo no meio de nós, principalmente daquela mulher que está sendo ameaçada. Então, nós como representante, aí Rodrigão colocou muito bem, nós temos que ser legislativo, mas nós temos também que dialogar com o executivo. Nós não temos só que elaborar leis, mas nós temos que participar. Afinal, o Estado são 3 poderes. E um dos poderes será esse nosso, o legislativo, que temos que representar todos, independente das suas crenças. E nós temos que fazer sim, com que o executivo, ele tenha medidas enérgicas quando uma mulher é ameaçada, seja qualquer grau. Não tem que elaborar, tem que ver se a ameaça realmente existe. Não, nós iremos lutar sim, nós iremos agir como um parlamentar que vai estar na ponta, ouvindo a comunidade e combatendo qualquer tipo de violência e intolerância. Obrigado, Fábio. A próxima pergunta... Opa, peguei 2.
Caso eleito, qual a possibilidade de enveredar um projeto de lei que não permita que cidadãos que visam a cargos eletivos sejam donos, sócios ou acionários de empresas que prestam serviços de forma direta ou indireta aos órgãos da administração pública, evitando assim o voto de cabresto? Ok? Quem vai responder a essa pergunta? Doutora Jane Kleber, do Avante. Quer que eu repita a pergunta, doutora Jane Kleber? Por favor. Caso eleita, qual a possibilidade de enveredar um projeto de lei que não permita que cidadãos que visam a cargos eletivos sejam donos, sócios ou acionários de empresas que prestam serviços de forma direta ou indireta aos órgãos da administração pública, evitando assim o voto de cabresto? Que tem sido, o que foi perguntado aí é o anseio de todos nós. Se traduz por uma única palavra: moralidade pública. Moralidade pública não existe. Infelizmente, o que nós vemos hoje a respeito desse voto de cabresto aí é crime eleitoral, mas as pessoas, infelizmente, ainda se amedrontam quando o seu patrão chama e diz o seguinte: traz o título de eleitor, seu e de sua família, e se não tiver tantos votos naquela sessão eleitoral, quando forem apurados os votos, você está na rua. Isso é promessa e isso é fato. E apesar da lei eleitoral dizer que isso não é possível, que isso não acontece, todos nós sabemos disso. Além de promessa de vai trabalhar na limpeza, ou vai trabalhar, né, na minha empresa de segurança pública. Então, de forma bem clara e objetiva, nós precisamos cumprir o que a lei já determina. Hoje, o poder público e distrital, não vou falar de governo federal, distrital, não é investigado convenientemente, não há investigação para apurar essas questões. A lei de licitação proíbe, nós já temos leis que proíbem, mas os casos acontecem e são velados. Então, existe aí empresa de fachada, né? Além dessas explícitas. Tem empresas de fachadas que fazem muito essa negociação com o governo. E aí são pagamentos de propostas, pagamentos de financiamento de campanha, que por mais que a lei tenha sido criada para coibir isso, não tem sido coibido. Então a gente precisa de uma polícia hoje, e eu sou delegada de polícia civil, que não seja polícia de Estado, tem que ser polícia de cidadania, que faça a defesa dos cidadãos e não a proteção de governo. Precisamos de uma investigação maior nas administrações regionais, em todos os contratos que são feitos hoje, que é uma porta aberta para a corrupção, e a corrupção hoje, a não corrupção, é o desejo do Brasil, é o desejo de Brasília, e é um desejo meu pessoalmente. Obrigado, doutora Jane. Pessoal, vamos à última pergunta, então, desse bloco, antes das considerações finais. Quem vai fazer essa pergunta será Débora. Você se considera uma pessoa apta a tomar decisões capazes de alterar significativamente a vida alheia? Repetindo. Você se considera uma pessoa apta a tomar decisões capazes de alterar significativamente a vida alheia? É isso que todos, né, impactam quando estão lá. E, para responder, Rita Andrade, do PSOL. Débora. Olá, Débora. É uma pergunta muito profunda, né? Eu me sinto, Débora, perfeitamente capaz para ocupar um cargo político e tomar decisões e trabalhar e dialogar junto com o povo, junto com a cidadã, junto com o cidadão brasiliense. Eu sou uma mulher da luta, eu sou uma mulher trabalhadora, eu sou uma professora, eu sou uma radialista, eu sou uma comunicadora, eu sou uma mulher da arte e da cultura, sou mãe, sou vó, sou filha, minha mãe aqui está, e sou uma mulher guerreira. E eu me sinto perfeitamente capaz sim, de trabalhar, de dialogar, de trazer novas propostas, de trazer uma política clara, transparente, limpa, uma política totalmente diferente da que aí está.
porque o povo brasileiro não aguenta mais. O povo do Distrito Federal não aguenta mais. A gente vem de um governo que o governador acabou dentro da cadeia. Aí outro governador roubou o tanto que roubou. Nós temos um governo aí que governou de costas para o povo. Então eu me sinto apta, sim, a entrar na Câmara Legislativa, governar, trabalhar, governar não, dialogar, criar políticas públicas que possam incentivar, estimular e, acima de tudo, renovar e esperançar o cidadão e a cidadã do Distrito Federal. Obrigado, candidato. Bom, com a fala da candidata Rita Andrade, nós finalizamos então o penúltimo bloco e vamos entrar ao bloco das considerações finais. Antes, avisar que batemos mais um recorde, 9.000 alcançados nesse momento. E vamos entrar então nas considerações finais, mas antes eu queria falar um pouco sobre o papel de cada um de vocês na sociedade. É muito fácil entender o que cada um, como vocês viram no vídeo, como vocês viram nas perguntas, que cada um de nós, sociedade, queremos. A gente quer saúde, educação, a gente quer segurança, a gente quer cultura. Para aqueles que forem eleitos, o desafio vai ser gigantesco, ou quase impossível, porque ninguém agrada a todos, não é verdade? Então, mas essas preocupações estão aí, em alto e bom som. Os eleitores somente querem que seus representantes façam jus à confiança depositada em vocês, por meio do voto. Eles querem esse voto de volta. E por isso, Fernando, eles pedem... Sem áudio? Ela não é muda, gente. Ela tem voz. Volta. Volta, por favor, Fernando. E eles pedem que sejam cumpridas as necessidades. Sem áudio, gente. Ela não é muda, gente. Cara, eu acho que segurança é tipo, direto o pessoal tá sendo assaltado, né? Na hora de trabalho. Opa. Eu gostaria de ter mais saúde, mais educação, mais segurança. Saúde. Que educação? Cara, eu acho que segurança é tipo, direto o pessoal tá sendo assaltado, né? Na hora de trabalho, no colégio. Educação. Saúde, segurança e os comércios. O lazer, a cultura. Ih, cadê a saúde? Vamos melhorar o hospital público aqui de Sobradinho que tá precário? E cadê a saúde? Vamos melhorar o hospital público. Vocês têm esse papel. O gestor público tem esse papel. Seja no executivo ou no legislativo, né?